Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E bom, hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco chato aqui, eu vou comentar sobre o que aconteceu com o Daniel Mastral, vou fazer uma reflexão sobre tudo isso que aconteceu, como que a gente pode absorver isso e como que a gente deve agir diante dessa situação. E eu peço para você ficar até o final do vídeo, porque eu acredito que pode fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas também. Eu acredito que a maioria das pessoas no meio cristão saibam quem é o Daniel Mastral, né? Na verdade, quem foi Daniel Mastral e o que aconteceu com ele. Caso você não saiba, ele é esse cara aqui e a notícia do que aconteceu com ele é essa aqui. Ele era um escritor muito bem conceituado, muitos o conhecem, né, como ex-satanista, que de fato é o meio de onde ele veio. Inclusive, ele era bem amigo do Vic Vanilha e eu já comentei, eu já falei sobre o Vic Vanilha em outro vídeo aqui também no canal. Mas enfim, eu não vou ficar dando muitos detalhes e falando tudo sobre Daniel Mastral, porque esse não é o foco do vídeo aqui. O intuito é ser bem objetivo no que eu quero passar para vocês. Mas em relação a tudo que aconteceu com ele, a notícia mais aceita até então é de que ele tirou a própria vida, infelizmente. Em contrapartida, alguns acreditam que não, que ele teve a sua vida ceifada, e outros acreditam que ele foi induzido a pôr fim na própria vida, né? E essa última opção que eu falei é a mesma que o próprio Vic Vanilha compartilha também, é a mesma opção que ele acredita, até mesmo por conhecer o meio que o Daniel Mastral veio e as pessoas, né, desse meio e quais os métodos que eles usam para coagir quem desfaz os laços, quem desfaz o pacto, né, que tinha feito antes com eles. Só que o próprio Mastral, ele dizia constantemente que ele sempre sofria ameaças de pessoas ligadas ao satanismo, pessoas desse meio, né, da seita ao qual ele fazia parte. Ele chegou a dizer que eles tinham até dia e data marcada para poder acabar com a vida dele. E assim, muitas histórias bizarras, né? Ele já falou em alguns podcasts, já falou em alguns vídeos. Então é uma situação muito complicada. Então tem muito mistério, tem muita coisa que eu acredito que ainda vai ser revelada em relação ao que aconteceu com ele. Cara, mas fato é que lidar com as trevas não é nada fácil. Então assim, você vai sofrer retaliações, você vai sofrer pressão, você vai sofrer várias coisas de várias formas que, de repente, se você não tiver uma mente sólida em Cristo, se você não tiver um preparo, se você não tiver uma blindagem, né, você não vai aguentar, você vai sucumbir. Inclusive, eu recomendo você pesquisar sobre os vídeos em que ele falou, né, desse assunto, principalmente no podcast do Vilela, onde ele falou abertamente sobre até essa questão de ter dia e hora marcada, sobre essa perseguição toda que ele sofria, né? Mas enfim, o que levou esses caras a quererem acabar com a vida dele, a fazerem ele chegar num ponto depressivo tão profundo em que ele não via mais saída? Bom, além do fato dele ter se desligado, né, dele ter cancelado o pacto que ele tinha com esses caras, ele sabia de muitas coisas, ele expôs muitas coisas, então eles não iam deixar isso barato. Então, para essa gente, isso é algo inaceitável. E fora outros fatos também que levaram o Daniel Mastral a viver um tempo sombrio na sua vida, um tempo de pressão psicológica, pressão emocional, pressão em relação à sua vida cristã, sua caminhada cristã, e em vários outros aspectos da vida dele, ele tinha uma pressão onde isso foi sufocando ele até ele chegar no ponto onde nós estamos vendo acontecer, né? O que aconteceu de fato. E algo que me chamou atenção também, até nesse podcast que ele foi lá no Vilela, é que ele disse em algum momento que ele pediu ajuda para algumas pessoas, ele pediu ajuda para alguns irmãos da igreja e essas pessoas não quiseram ajudar. Simplesmente meio que largaram ele nessa situação por medo de acontecer algo com elas, por insegurança, sem saberem se eles também seriam atacados, atingidos. Então assim, eles meio que falaram, olha, infelizmente nós estamos com você até certo ponto, mas a partir daqui a gente já não pode envolver porque isso pode colocar a nossa vida em risco. Cara, isso me deixa muito triste porque ele basicamente, pelo que ele conta, não sei se de fato tudo isso é da forma que ele disse, que ele expôs, mas partindo do princípio de que seja tudo verdade, o que me deixa muito triste é que essas pessoas então não entenderam o evangelho, né? Não amaram de fato aquela vida ali, deixaram ele sozinho, abandonado ali para sim, simplesmente aconteceu o que tivesse que acontecer com ele. Até o ponto em que me parece que ele tentou tirar a própria vida por 2 vezes. E é esse ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo. É esse ponto que eu quero trazer uma reflexão para nós aqui quanto cristãos. Esse problema é algo muito sério. A deprê, eu não vou falar o resto da palavra aqui porque o YouTube pode
cortar o alcance do vídeo, ela é uma doença que tem assolado muita gente, inclusive no meio cristão, e nós não podemos de forma alguma ignorar isso ou espiritualizar aquilo que não pode ser tratado somente como algo espiritual. Tem muitas pessoas dentro das igrejas tendo essa mesma atitude que ele teve, se de fato ele decidiu, acabar com a própria vida, se não teve algo por trás, e essas pessoas não estão tendo o suporte que precisam. Muitas das vezes elas até têm medo de falar que estão vivendo algo assim, que estão nessa situação, porque muitas igrejas, muitas lideranças e membros não sabem lidar com isso, não sabem lidar com a deprê, ou até mesmo agem como se essa questão fosse uma frescura, como se fosse algo somente relacionado ao diabo ou ao mundo espiritual, e não se atentam para as causas naturais também, que de fato acontecem e que são a maioria. E uma coisa é fato: quem está passando por esse problema dá sinais, até no silêncio dá sinais. E essa situação é algo tão violento que a pessoa vai perdendo o brilho da vida, mesmo sendo cristão, muitas das vezes vai enfraquecendo na fé, ela vai se tornando uma pessoa fria, vai se tornando alguém distante, onde você tem até dificuldade para poder se aproximar, ela se isola de tudo, de todos, ela não consegue ser produtiva nem nas coisas mais básicas, não consegue ser constante nem nas coisas mais simples, de repente ela não consegue nem sorrir, até faz força para sorrir, mas não consegue. E o principal, ela não consegue expor, ela não consegue falar do problema, ela não tem coragem de chegar para alguém e desabafar. A pessoa, ela não se sente segura, ela não vê confiança nas outras pessoas para poder contar o que está acontecendo. Muitas das vezes por medo do julgamento, outras vezes por não ver nenhuma saída. Então não tem por que eu falar, não tem por que eu chegar e conversar, porque eu não vejo mais saída. E até nas conversas com essa pessoa você vê um tom meio obscuro, meio sombrio, meio distante, um tom sem vida. E esses são alguns dos pequenos sinais que se tornam frequentes, que se tornam constantes, que se tornam sinais de alerta na vida dessas pessoas e nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ter sensibilidade para notar isso. Ou até mesmo notamos e ignoramos, Achamos que é frescura, que a pessoa que é desse jeito mesmo e nós não estendemos a mão, não tentamos fazer nada. Aí entra aquela outra questão que é quando nós queremos pregar para as pessoas que estão lá do lado de fora, quando nós não vemos, não notamos, não ajudamos as que estão do lado de dentro, que já estão do nosso lado, que já fazem parte da família da fé. Inclusive lá em Gálatas 6, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós esquecemos muitas das vezes de praticar isso, pensando que os cristãos que já estão à nossa volta estão blindados, que eles são imunes a essas coisas, que se acontece algo desse tipo com esses cristãos, eles são crentes fracos, Cara, é impressionante. Aí cai naquela frase que nós ouvimos muitas pessoas falarem, que crente de verdade, crente forte, não é derrotado por lutas, por dificuldades, que as lutas não são para te parar, não são para te barrar, não são para te derrotar. Cara, é muito difícil a gente lidar com algumas situações quando, na verdade, a Bíblia fala pra gente fazer o contrário, quando a gente precisa fortalecer uns aos outros. Se a gente deixar um sozinho, ele pode sim cair num buraco, ele pode sim ser derrotado. Porque olha o que a Bíblia diz nessa passagem aqui. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 12. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então aqui nós vemos a palavra de Deus falando sobre a unidade, falando sobre a união, falando sobre um ajudar o outro, um proteger o outro, um fortalecer o outro. Isso é um dos princípios que nós, como cristãos, não podemos deixar de lado. Nós temos que praticar, é nossa obrigação praticar. Então nós temos que ser o auxílio um do outro, nós temos que ser o pilar um do outro. Nós somos um corpo e nós temos que sentir as dores que um membro do corpo sente. Nós temos que ter sensibilidade para percebermos quando um membro do corpo não está legal, quando ele não está bem. E no caso específico do Mastral, será que ele tinha essas pessoas de confiança? Será que ele tinha alguém que ele pudesse contar, que ele pudesse ter como porto seguro ali, como um auxílio? E eu não tô falando da esposa, da família, eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas da fé. Será que ele podia contar com alguém? Eu acredito que não. Pelo relato dele, eu acredito que ele não tinha ali um suporte, que ele não tinha pessoas ali sendo o braço dele mesmo para ajudar. Não um braço como se aquela pessoa fosse o escape, porque a nossa única saída, a nossa solução maior é Jesus. Mas eu falo quanto irmãos, quanto cristãos, porque para mim, essas pessoas que ele citou nesse vídeo, onde ele disse que elas não quiseram ajudar por medo, elas não são cristãos verdadeiros.
Essas pessoas, elas não entenderam o amor de Cristo, não entenderam o sacrifício de Cristo e muito menos elas fazem parte do corpo. Elas não entenderam o que significa o amor de Deus. E nós não podemos ser assim, nós não podemos esperar acontecer o pior para depois bater aquele arrependimento ou até mesmo remorso, né? E a gente pensar, cara, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter orado com aquela pessoa, eu podia estar do lado dela, ser um auxílio, eu poderia fazer a diferença na vida daquela pessoa, eu poderia ter orado, pedido para Deus me usar, para eu ser um canal de bênção para aquela pessoa não chegar nessa situação, para eu não abandonar. E aí, depois que acontece, meu amigo, já era. De repente, uma visita que você faz na casa de alguém, de repente uma palavra que você fala, que você ministra, uma oração, de repente a sua presença ali, somente, só ouvindo, já é o suficiente para você salvar uma vida, para Deus te usar para alcançar uma vida, para livrar aquela vida da destruição. Aí de repente você pensa, ah, mas a pessoa está distante, ela não quer que eu vá na casa dela, ela não quer que eu converse com ela. Cara, muitas das vezes quando a pessoa ela está numa situação dessa, ou quando ela está começando a entrar nessa situação, é normal que ela se isole, é normal que ela não queira ter contato. Ela vai se isolando e vai chegar numa situação onde não vai ter mais saída de fato. Então você deve perceber essa situação, você deve perceber os pequenos sinais e você ter atitude, não esperar a pessoa ter a atitude de te ligar, de te mandar uma mensagem, de fazer alguma coisa para você tomar a iniciativa. Você deve tomar a iniciativa como um cristão verdadeiro, você deve perceber e pedir o Espírito Santo para ele te dar as palavras certas, para ele ser contigo, para ele te conduzir, para você saber como lidar com essa pessoa. Porque na maioria das vezes essa pessoa não vai pedir ajuda, você vai ser a ajuda que vai ser enviada para ela, porque ela vai dar sinais. E nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria e discernimento para entendermos isso, pedir o Espírito Santo para nos dar as palavras certas e sabermos amar mais como irmãos, né? Amar o nosso próximo com o amor de Cristo, que é uma ordem que ele nos deu. Cara, tem até pastores que são sérios, que amam ao Senhor, que fazem a obra com excelência, mas que chegam nessa situação por falta de acolhimento, por falta de auxílio, falta de amor de muitos dentro da igreja, e eles vão se sentindo sozinhos, isolados, de repente até nem tem tanto apoio dentro de casa, né, da família. Infelizmente tem muitos casos assim. Então isso é algo muito sério. E agora, para finalizar, eu quero falar para você que de repente tem esses pensamentos, para você que não vê mais saída, que tá começando a entrar nessa situação ou já está vivendo essa situação. Cara, não desista. Você não deve desistir. Deus, ele vai enviar a provisão, Deus, ele vai enviar o escape. Eu tenho certeza que tem pessoas que te amam e essas pessoas em algum momento vão perceber e elas vão te estender a mão. Porém, tem algumas atitudes que nós não devemos ter. Nós não devemos deixar essas atitudes nos dominarem, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas tentarem buscar uma saída, ver como um escape, né? Internet, seja através de jogos, seja através de vídeos, seja através de pessoas que fazem algum vídeo ali até de autoajuda, mas talvez essas pessoas elas não vão dar um conselho bom, não vão dar um conselho que vai edificar a sua vida, e de repente você pode estar ouvindo alguma coisa que vai te incentivar a continuar nesse buraco, a pensar que realmente não tem mais saída, que tá tudo bem, é assim mesmo. Cara, não é assim. Busque ler a Bíblia mesmo sem vontade, busque orar mesmo sem vontade. Eu sei que é difícil, mas você se aproximando mais de Deus, você buscando na fonte, porque a Bíblia, ela é o próprio Jesus, porque ele é a palavra, e é através dele que você vai receber a água que jorra dentro de nós como fontes de água viva. A Bíblia diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a verdade, a partir da leitura da Bíblia, ela vai te libertar. Jesus, ele vai te limpar. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas tenta se abrir com alguém, tenta conversar, comece a perceber alguém de confiança no seu meio, no seu convívio, e vá se abrindo, ou pelo menos vá tentando mostrar sinais para essa pessoa, que eu tenho certeza que em algum momento Deus vai usar alguém para ser o seu suporte, para ser o seu auxílio, para caminhar junto com você, para te ajudar a ser mais forte, para te fortalecer tanto na fé quanto também como ser humano. E cara, muitas pessoas fazem isso, mas eu peço para você não fazer, não deixe de congregar. Não pense que simplesmente da sua casa você vai se fortalecer, que você vai se edificar. Não caia nessa, porque é através da comunhão com outros irmãos é que nós somos edificados, que somos fortalecidos, que nós podemos criar laços até para conversar sobre esses assuntos, porque nós somos um corpo. Um membro não pode estar fora do corpo, é impossível. Se o membro estiver fora do corpo, ele vai se adoecer, ele não vai sobreviver. E não desista nunca, porque Jesus, ele te ama, Jesus, ele tem o melhor para sua vida. Esse vídeo aqui não chegou até você à toa, porque se você está pensando em fazer alguma coisa, se você
pensa em até tentar contra a própria vida, ou se você está nessa situação, cara, há uma saída. Jesus é a saída. Ele está te dando mais uma chance para mostrar que você é amado por Ele, que você pode fazer diferente, que Ele tem algo diferente, que Ele tem o melhor para você. Então não desista. Eu peço para você não desistir. Em nome de Jesus, você não vai desistir. E que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a alcançar o nosso objetivo e a vencermos as dificuldades, porque Ele já venceu o mundo. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que ele tenha sido edificante na sua vida. Se ele edificou você, que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas também através dessa palavra, através desse novo projeto aqui no YouTube, porque fazendo isso você vai estar me ajudando, principalmente se você deixar o seu like, se você se inscrever aqui caso você não seja um inscrito, você vai estar me ajudando muito e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas. Então eu conto muito com a sua ajuda, eu conto muito com você. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, valeu, falou!